noite, boa terça-feira, gente linda da Academia da Mente. Vamos lá seguir nosso papo dessa semana sobre a Revolução Agrícola, pessoal. Na semana passada a gente começou a bater um papo sobre a Revolução Cognitiva. Ali a gente conversou sobre o Harari, o autor do livro Sapiens. A gente falou como ele destaca a nossa capacidade de se comunicar ficcionalmente, né? Nossa capacidade de contar histórias, como isso nos fez criar grupos, né? Se afiliar mais ali em famílias, estar mais próximos, mais comunicativos, mais alinhados. A gente já vinha até conversando sobre isso nos meses anteriores, né? Sobre quais foram as capacidades que nos fizeram ser o que somos. O Harari destaca essa capacidade quando ele fala sobre a revolução cognitiva. Ele diz que quando a gente consegue pegar as nossas experiências e transmitir para as outras gerações, isso faz com que eles possam aprender sem necessariamente passar pelo processo real ali, empírico da coisa. Isso faz com que a gente se entenda como família, como grupo. Mas até então éramos vários grupos ali, pegando as frutas do pé e levando para o acampamento para comer lá com o grupo, né? Andava pela floresta e aí de repente encontrava uma capivara ou encontrava um esquilinho e aí levava lá para o acampamento, caçando e coletando coisas que estavam ali no nosso caminho durante o processo de busca de alimento. O Harari chama atenção para mais ou menos 10 mil anos atrás, quando nesse processo de trazer as raízes para o acampamento para serem consumidas, nesse processo de trazer as sementes, a gente começa a manipular a natureza de modo a deixar algumas ali pela terra e aí perceber que elas vão crescendo. Isso faz com que a gente comece a domesticar ali algumas espécies de plantas, algumas espécies de animais. Então ali no livro ele vai colocando pontualmente os anos aproximados de quando as espécies foram domesticadas, mas ele diz que no Oriente começam a aparecer registros da domesticação dos cavalos, por exemplo, e por muito tempo entendeu-se que dali, daquela região onde se começou a se domesticar animais, exportou-se para o mundo essa capacidade. Mas depois, com o tempo, foi se percebendo que em vários locais do mundo, locais diferentes, independentes de conexões, aconteceu o mesmo processo dessa revolução agrícola, onde na América, por exemplo, começou-se a domesticar o milho e a batata, e em outro lugar começou-se a domesticar o arroz, sem que existisse esse intercâmbio. Isso é curioso, né? Ele ressalta, por exemplo, que 90% da nossa dieta hoje ela é composta por alimentos que foram domesticados há dezenas de milhares de anos atrás. O arroz, o trigo, a proteína bovina, por exemplo. Todos esses animais já são da nossa dieta ali, pertencem ao nosso consumo há muitos e muitos anos. Recentemente um campo apareceu aí, né? O campo das punks, não sei se vocês já ouviram falar, as chamadas plantas alimentícias não convencionais, que são essas experimentações ali, plantas que se comem, mas não são tão comuns ali, que são recentemente colocadas para a dieta, para o consumo, não obrigatoriamente domesticadas, né? Algumas plantas já estão sob nossa tutela ali, sob o nosso cuidado, mas não são habitualmente comestíveis. Quem aí já comeu flor, por exemplo? Se já comeu, comenta aqui embaixo. Durante a semana a gente continua trocando mais ideias sobre a Revolução Agrícola. Para agora, vamos lá para a nossa apostila. Estamos na página número 2. Ontem a gente viu alguns exercícios ali no topo. Hoje vamos um pouquinho para baixo para o bloco de número 1, pessoal. Nesse aí tem dois blocos aí, dois grupos, só que um deles já está feito, tá? Um deles é um exemplo. Vamos ver o enunciado, ó. Marque na tabela a quantidade de cubos em cada casa. Então vejam que ali do lado esquerdo eu tenho um grupo de cubos colocados e aí do lado direito eu tenho uma tabela em formato de losango e quadriculada ali, né? Então o raciocínio de vocês vai manipular aquele grupo ali de modo a entender esse losango aqui. E aí vejam que, por exemplo, lá naquela casa onde estão colocados 3 blocos assim, ó, um acima do outro, eu botei o que na tabela? Eu botei o número 3, né? Aquela ponta lá superior, ó. Já nessa ponta inferior aqui, que está mais visível e mais perto da gente, só tem um bloco. Então eu fui lá e coloquei 1. Assim vocês também vão colocar do outro lado, né? Ah, eu tô vendo, ó, que naquela casa ali tem 3 blocos empilhados. Qual é a casa? Eu vou lá e boto. No sábado a gente corrige, certo? Vamos para baixo, pro palavras nas palavras, pessoal. Insira as palavras destacadas nos espaços abaixo
de modo a formar novas palavras. Então vejam que eu tenho lá destacadas: lição, trilho, galho, pato. A partir dessas palavras eu vou tentar encaixá-las nos grupos de baixo. Então esse primeiro grupo que tem assim, espaço, R, espaço, espaço, EAD, espaço. Se eu colocar ali a palavra pato, uma letra em cada espaço, vai ficar o P no primeiro espaço, aí vem o R, depois eu boto o A, o T, e lá no último eu boto o O, vai ficar prateado. Então vai formar uma palavra. Eu peguei o pato, botei ali. Assim vocês vão fazer com todos, ok? Vamos para baixo, para o lado esquerdo, chamado vizinhos, pessoal. Em cada espaço, coloque um número de 1 a 8, de modo que números consecutivos nunca fiquem vizinhos, pessoal. Então, os números são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 casas lá disponíveis. Se eu colocar o 1 numa casa, nenhum vizinho dele, nenhuma casa ali, nem na cruz, né, para cima, para baixo, para direita, para esquerda, e nem nas diagonais, poderá ser uma continuação do 1, né? Não pode ter 2. Então, se eu botar o 5, eu não posso botar vizinho a ele, nem o 4 e nem o 6. O 8 só não pode ser vizinho do 7, mas o 7 não pode ser vizinho nem do 8 e nem do 6. Então assim vocês vão ter que distribuir esses números aí. Não é tão tranquilo, mas vocês vão conseguir, com certeza. Do lado tem a reprodução, que a gente viu lá em cima, né? Faço em grupos. Primeiro eu vou fazer todos os riscos verticais, depois todos os riscos horizontais. E assim a gente fecha essa página número 2. Amanhã a gente volta trocando mais ideia. Grande beijo, gente linda.